de outro ramo, né? Ramo têxtil. Visitei várias indústrias grandes, mas o processo produtivo ali é absolutamente sucateado no sentido de que para produzir, um homem hora era caro pra caramba, não rendia. Quando a gente comparava com o processo produtivo de outros países, até países da América Latina aqui, era difícil competir com esses caras. A nossa gestão, as nossas máquinas, a nossa lei trabalhista aqui, tudo isso emperra um pouco o sistema produtivo. E como que eu melhoro isso? Vem de baixo para cima ou de cima para baixo? Eu acho que vou tentar responder da seguinte forma, né? Quando você vai para os Estados Unidos ou para a Europa, né, a gente acha muito civilizado, para dizer o mínimo, né? Você vai num posto de gasolina, você pega, né, a mangueira e coloca a gasolina no teu carro. Você fala, nossa, isso daí é muito civilizado, né? Mas por que isso acontece? Porque o custo da mão de obra é tão alto, mas tão alto, que não faz sentido algum você pagar para alguém pegar uma mangueira e colocar no teu carro. No Brasil faz. No Brasil faz sentido. Mas o problema é que até o frentista foi... Então, mas o que eu quero colocar é o seguinte, existe uma combinação de capital-trabalho que é o seguinte, quando a gente fala que vou colocar de outro jeito, a gente fala que a taxa de juros no Brasil é alta, né? De forma geral, né? O fim do rentismo e tal. Mas alto é um termo relativo. Relativo ao quê? Em relação a si mesmo? Não pode ser, porque isso é uma inconsistência, seria uma tautologia, né? Ela é alta em relação ao custo da mão de obra. A mão de obra no Brasil sempre foi sistematicamente muito barata. Tanto é que a fábrica têxtil, apesar de não ser eficiente, conseguia competir com todo mundo. Por quê? Porque a variável de ajuste era salário. Se continuar sendo a variável de ajuste salário para aumentar a produtividade no Brasil, ferrou. Não dá para competir. Não dá. Então, qual é o segredo? Como se faz isso? Quando a classe D virou C, durante o período do Lula, isso daí explica, na minha opinião, até o impeachment da Dilma em termos econômicos. Quando a classe D virou C, porque... enfim, veio caindo o desemprego, porque aumentou o investimento, não vou entrar nessa discussão, mas vai ficar muito longo. A classe DI virou C. Quando a classe DI virou C, foi a década do varejo, do consumo, todo mundo achou lindo, etc e tal. Só que acontece o seguinte, na hora que sobe a classe DI para C, quer dizer que o salário subiu. Quando o salário sobe, cai a margem de lucro. Quando cai a margem de lucro, temos um problema. Mas como você resolve isso dentro do capitalismo? Capitalismo é acúmulo de capital. Eu pego a pessoa que está trabalhando no frentista ali, o salário dele subiu. A margem do dono do posto de gasolina caiu, porque o salário do cara sobe. Você coloca uma bomba automática e demite aquela pessoa. É assim que funciona. A única forma de você conseguir é conseguir automatizar, porque toda a ideia da competição capitalista que gera aumento da produtividade total é a ideia de poupar mão de obra ou conseguir novos mercados. Mas vamos ficar com a poupar mão de obra de forma geral. Pô, esse cara foi demitido. Uma economia saudável, quer dizer que esse frentista vai sair do posto de gasolina e vai trabalhar na fábrica de bombas automáticas, né? Claro, aí alguém pode falar, então já sei, vamos tirar os frentistas que vai resolver o Brasil. Não é isso, é só para ajudar o raciocínio. Então, assim, é um processo que tem que gerar... O empresário ele só vai inovar. Isso daí vocês que são empresários mais do que eu, porque eu sempre fui funcionário e sócio de corretora, mas sempre fui economista, né? O cara só se mexe quando está na dor. Quando eu falo, quer saber, eu vou comprar aquela porcaria daquela máquina porque eu quero agora. Vou investir, porque eu não aguento mais esses funcionários enchendo minha paciência. Esse bando de gente desocupada aqui, sei lá, aí cada um lida de um jeito, né? Tem gente que fala que é vagabundo, tem gente que estão me explorando, todas essas coisas. Empresário faz parte, é a vida do cara, né? Mas ele só vai fazer isso quando doer. Mas ele tem que falar, filho, vou fazer isso, vai doer, mas quer saber, eu sei que vai vender ali. Então, assim, é um processo. Por que eu dei toda essa volta? Porque é dinâmico. Não tem uma resposta única. O que eu estou querendo dizer é assim, se a mão de obra no Brasil for sistematicamente barata, não faz sentido você aumentar a produtividade. Porque eu estou falando isso, eu estava numa palestra alguns anos atrás com o presidente de uma grande multinacional de carro. E o tema do evento era Indústria 4.0. Ele chegou na cara de todo mundo, antes de eu falar, ele falou primeiro, depois eu ia falar depois, falando, eu não sou a favor de Indústria 4.0 no Brasil, não. Por que eu vou aumentar meu CAPEX, né? E depois ficar à mercê de tudo que é flutuação que pode ter e custo de oportunidade desse dinheiro, se eu consigo produzir que a mão de obra aqui é mais barata do que na Argentina. Entende? Não faz sentido você investir no Brasil, na lógica mais profunda. Como você altera isso? Vamos continuar com o sistema de metas de inflação, vamos de lá de forma lenta, vamos fazer esse salário voltar a subir, tem que ir acomodando, a classe D vai ter que começar a voltar para a Disney, ou sei lá, vai devagar, aí essas coisas vão indo.
e criar horizontes. Qual foi o problema da Dilma? Horizontes de investimento. O problema da Dilma, quando ela faz aquela queda da Selic e chama a Febraban para briga no dia 1º de maio de 2012, é que o ciclo já estava no final. Já estava no final, ela quis prolongar aquilo, mexendo na energia elétrica. A galera olhou e falou, o quê? Porque a história da República, só para terminar mesmo, porque acho que a gente já passou bastante do tempo, não sei se... Mas acho que é importante o seguinte, né? Chegou no Fernando Henrique, ele levantou uma bandeira. Estamos estabilizando a economia brasileira. Todo mundo olhou para essa bandeira, disse ok, e meio que levamos o país. Chegou no Lula, ele levantou uma bandeira. Estamos construindo uma nova classe média. Todo mundo olhou para aquela bandeira e meio que levou o país. Chegou na Dilma, ela levantou a bandeira. Estamos criando o país do investimento. Ah, mentira. Quando ela meteu a bandeira na sacola de novo, é que nem um ônibus. Tava todo mundo acelerando, né? Tava o ônibus aqui. De repente o busão freou. Na hora que o busão freou, o pessoal que estava atrás... E muita gente que acreditava no projeto falou, cara, esquece, veio de tudo. E aí entrou numa queda, o PIB de 2014 até 2016, foi 7% de queda. Sabe o que é 7% de queda? É uma boçalidade quando está de PIB. Tanto é que o PIB voltou, só para voltar ao início da nossa conversa, ao patamar de 2014 e 2021. A que a gente viveu era da estagflação, né? Com Nossa, a Dilma, foi um horror, foi o caos. Mas, de novo, dá para avançar? Dá, porque a boa notícia entre algumas outras coisas é que é a boa notícia que está ruim, ou seja, a base de comparação é baixa. A gente vai caminhando. Como você resolve esse dilema entre capital e trabalho? Aos poucos. Não tem jeito. Tem vai fórmula mágica. Não tem. Para o empresário querer investir mais, ele vai ter que sentir mais dor. Eu falo isso, parece que você está falando mal de empresário, mas não é isso. É que uma vez que o empresário... A taxa de juros no Brasil é 13,75, né? Só para pegar a última Selic, né? Quer dizer que qualquer negócio, até uma banca de jornal, em tese, tem que dar mais de 13,75 a hora. É fácil? Exigir esse nível de rentabilidade é um absurdo. E aí acontece um negócio muito maluco no Brasil. Porque uma vez que alguém consegue estabelecer um negócio que rende mais do que aquilo, ele já tem uma característica quase monopolista em relação aos contrários, aos outros. Então, na verdade, o cara nem faz nada. Ele mete a mão na cabeça, né? Vou relaxar, pega os melhores funcionários lá de outro negócio, fica inovando ali um pouco e ganha. Ah, mas você está falando que o empresário é vagabundo. Não é isso, pessoal. Estou falando que o equilíbrio macroeconômico de uma economia a 13,75 é como se você quisesse que um corpo funcionasse bem a 48 graus o tempo todo. Não dá. Queria não dar inflação também, mas assim, não dá. Tá trabalhando no extremo o tempo todo. E aí fica aquele negócio, só para também fechar o raciocínio, que a ideia é o seguinte, que é do Brasil, né? Que é essa ideia muito do empresário, né? Ele consegue fazer isso e tem a taxa de retorno dele sistematicamente nesse lugar, e aí ele fica falando que o Brasil é uma porcaria, uma zona. É muito engraçado isso. Ah, o Brasil é uma zona, não gosto de trabalhar, né? Mas a questão é o seguinte, ele conseguiu ganhar dinheiro justamente com o país desse jeito. Porque se fosse qualquer situação de mercado normal, ele não teria crescido da forma exponencial que ele cresceu, porque ele descobriu alguma vantagem que ele descobriu, que quando ele furou a arrebentação, pensa em um surfista, quando ele furou aquela arrebentação, pronto. O mar é dele. Não quero dizer que é fácil, nem simples, nem que é tranquilo. Só que se a gente achar que vai continuar fazendo ajuste no salário, estamos fritos. Mas é isso.